quentes, que alegravam a pobre moça com palestras edificantes, porque escolhidas e sérias. Ela própria, apesar da escola e dos 5 filhos que dirigia, visitava a doente pela manhã e à noite, até a hora do chá, quando então acomodava para adormecer. E tais visitas, cuja dedicação repercutiu em além-túmulo com as maviosas ressonâncias da sublimação do amor fraterno, retratando a beneficência num dos seus matizes mais brilhantes, tiveram um curso regular, diário, ininterrupto, de 11 longos anos, período em que se manteve a enferma no leito, sem que jamais Sarita negligenciasse nas suas atenções amiga. Felizmente para ambas, a bondosa viúva, portadora de excelente saúde, jamais adoecia seriamente. Os pequenos resfriados e indisposições, que porventura assaltassem ocasionalmente, nunca foram pretextos para que deixasse de cumprir o seu devotamento junto da inválida, cuja residência, por felicidade, distava a poucos passos da sua. Fez mais amável criatura, colocou nas mãos da enferma, que apenas se poderia recostar entre almofadas, a confecção de bordados e crochês, de rendas e flores, e pequenas costuras. Animou a ensinar as primeiras lições do silabário e os primeiros trabalhos manuais a pobres crianças que não teriam ensejo de algo aprender se não fora a boa vontade dos corações bem formados, e a câmara, assim sendo, foi transformada em escola, fato que constituiu sublime encantamento para Angelita, que admirava as crianças. E coroando todo esse programa de beneficência, ela própria, Sarita, lecionava amiga a ideia de Deus, a existência e a imortalidade da alma humana, a consoladora esperança de uma vida após a morte, plena de justiça e recompensas para aquele que, à frente de irremediáveis dilacerações morais durante a vida odierna, a ela souber resignar-se e ao mesmo tempo que delas faça a escalada evolutiva para Deus. Ensinou a orar, orando ela mesma, diariamente, em sua companhia. E, atraindo para o recinto, como de justiça, com tais atitudes, os adamantinos eflúvios da espiritualidade, reconhecia que Angelita se beneficiava, porquanto suas revoltas e blasfêmias diminuíam sensivelmente. O trabalho, bendito elemento de redenção, desenvolvido tão singela quanto eficientemente, em torno de crianças de condições humildes, despertou na doente o sentimento de fraterno interesse pelos semelhantes. A meditação em torno da alma humana levou-a a identificar-se com os ideais religiosos. E a resignação, sublime amparo do desgraçado, envolveu sua personalidade, encorajando-a e dignificando-a em pleno testemunho de dores acerbas. Ao demais, Sarita promovia chás e convidava amigas, reservando-se ainda para acompanhá-la ao almoço dos domingos, na ausência de Alípio, que se desinteressara completamente do lar. Confeccionava-lhe caprichosos vestidos e blusas modernas, adornando-a e perfumando-a sempre com subido carinho. Lia-lhe interessantes romances e contos atraentes, os quais eram motivos de agradáveis debates entre ambas. Deu-lhe a conhecer, sutilmente, a literatura evangélica e um curso de cristianização seguiu-se na doçura daquela câmara para onde se dirigiam as visitas misericordiosas dos céus. Lia para amiga as mais belas e comoventes passagens do Novo Testamento, como a vida dos primeiros cristãos. Comentava parábolas, curas, feitos, conversões, ensinamentos de Jesus ao povo, analisando as consequências sociais daí derivadas, apresentando-lhe Jesus tal como realmente o vemos apresentado nos evangelhos ativo, sociável, prático, amigo do povo sofredor, pronto sempre a remover dificuldades, aliviar sofrimentos alheios, a ensinar e esclarecer, construindo no coração humano a moral imarcessível de que resultará a própria evolução social do planeta. Livros educativos, então muito em uso à cabeceira dos pensadores estudiosos inclinados ao ideal de perfeição humana, como eram os de Samuel Smiles, de José Engenheiros, a imitação de Cristo, que outrora tantas lágrimas enxugou nos corações oprimidos, na solidão de câmaras tristes, eram apresentados à inválida pela capacidade moral de Sarita. E era belo, então, vê-las entretendo-se em análises e debates em torno de tão nobres assuntos, meditando sobre os formosos conceitos e as exposições edificantes encontradas em suas páginas.
E porque fosse Sarita alma cândida, revestida de boa vontade, um médium de intuições, embora o ignorasse, os instrutores espirituais acorriam coadjuvando-lhe os esforços a favor da ovelha necessitada de socorro. E, assim sendo, a inspiração brotava de sua alma momentaneamente revigorada pelas forças benfazejas do invisível, e lições fecundas e revivificadoras eram para ali veiculadas através do canal piedoso do seu coração angelical. Esse paciente, admirável trabalho de consolação e reedificação moral de uma criatura enferma psíquica e fisicamente, conforme asseveramos, levou não menos de 11 anos, incansáveis e eficientes, ao qual nem mesmo festejos de natalícios faltaram, sendo as datas gradas do aniversário de Angelita, de Alípio e da própria Sarita comemoradas com satisfação. E pelo Natal de Jesus havia distribuição de dádivas à criançada. Brinquedos, roupinhas, sapatinhos e guloseimas gostosas eram oferecidos a determinado número de pequerruchos e às suas mamães, os quais recebiam das próprias mãos da doente as recordações gentis do dia do Senhor, pois Sarita, que isso tudo preparara cautelosamente durante o ano todo, por essa época transmudava, ainda uma vez, o aposento da amiga em gracioso arsenal de preciosidades infantis, para que o sorriso aflorasse nos tristes lábios da enferma ao constatar a alegria e a sofreguidão da criançada ao tomar de suas mãos bonecas e palhaços, carrocinhas e cavalos, fogõezinhos e cartuchos de doces, camisinhas e lindas fitas. 116. Capítulo 9. 117. Entre mentes, Angelita, silenciosa, percebia que o marido de dia para dia mais e mais a deixara no abandono. Readaptara-se à vida de solteiro e até parecia repugná-la, esquecendo-a sem compaixão pela sua desdita, desinteressando-se do dever moral de suavizar-lhe o martírio com afetuosas atenções. Passava dias e noites inteiras sem retornar ao lar. Dir-se-ia agora hóspede em sua própria casa. E, ao voltar, era como se a esposa fosse um ser estranho, para com o qual não se sentia obrigado a considerações. Não se lembrava de que ela possuía também um coração, que esse coração o amava profundamente, e ao qual os deveres de humanidade lhe mandariam respeitar e consolar preocupado, como se aprazia de permanecer, com as conquistas amorosas que se permitia fora do lar. Nem as ocultava tampouco a pobre criatura chumbada à invalidez. Parecia até mesmo entender ser perfeitamente natural que Angelita o aprovasse com satisfação e alegria, sem indagar se tal situação deixaria ou não de ferir o coração da jovem esposa, que não cessava de amá-lo. Narrava-lhe, displicentemente, as conquistas levadas a efeito pelos clubes que frequentava. Dava-lhe a ler as cartas apaixonadas que recebia e retribuía. Contava-lhe as ligações amorosas que cultivava. Preparava-se para festas e danças em sua presença, pedindo-lhe a opinião sobre a cor da gravata e do cravo a usar na lapela, consultando-a sobre se levaria lenço de seda branca ou creme, perfumado a heliotrópio ou a jacinto, para apoiar, sob a mão, na cintura das damas com quem dançasse, e se o friso dos bigodes seria mais alto ou mais baixo e a linha dos cabelos ao meio da cabeça ou mais ao lado esquerdo. Era o egoísmo feroz, do coração frio que apenas em si mesmo pensa, e a quem não causava a espécie as desditas do coração alheio. Dizer das horas de torturas morais que padecia Angelita não será certamente fácil tarefa para a capacidade de um estranho. Seus gemidos, porém, o eco pungente dos seus silenciosos anseios repercutiram no além como súplicas de socorro, para que o céu descesse em refrigérios para ela, fortalecendo-a contra a desesperação, na dura experiência. E o céu descia, com efeito, nas individualidades das formosas crianças de Antônio de Pádua, as quais, levando a adormecer em letargias profundas, alçavam o seu espírito acabrunhado ao seio dos espaços. E, ali, quais benditos anjos de um novo Getsemane, a consolavam com dulcíssimos conselhos e visões de arrebatadoras esperanças, revigorando-a para que sorvesse de boa mente fel das próprias amarguras até ao fim das provações, afirmando-lhe, e dando-lhe a ver dentro de si mesma que tão espinhosa, decepcionante quadro de sua existência mais não era do que a irremediável consequência de um ingrato passado reencarnatório.
Quando, vivendo em Vila Rica sob o nome de Rosa, amada e respeitada por um esposo digno e confiante, atraiçoava a sua fé conjugal friamente, permitindo-se o ultraje de uma infidelidade aviltante com a pessoa do maior amigo da sua casa, aquele Fernando Guimarães de então, cujo espírito, agora reencarnado, outro não era senão o seu próprio esposo do momento, isto é, o galante Alípio, cujos maus pendores continuavam ainda os mesmos. E explicavam ainda as angelicais crianças de Antônio: será imprescindível, pois, que te resignes, irmã querida, à melancólica situação terrena da atualidade, porquanto é o único recurso existente em teus caminhos para te reabilitares ante a própria consciência. Volta-te, portanto, para 118 Deus, nosso Pai, o qual bastante poderoso será para conceder-te forças para a vitória contra ti mesma. Capítulo 10. 119. Certo dia chegou à residência do casal, na ausência de Alípio e de Sarita, uma visita para a enferma. A criada fê-la inadvertidamente entrar, encaminhando-a para o aposento onde, de preferência, Angelita permanecia, isto é, a antiga câmara conjugal, agora transformada em escola e salão de visitas. Absorvida pela leitura das consoladoras páginas da Imitação de Cristo, Angelita mantinha a alma voltada para as doçuras da espiritualidade, enquanto o coração se reanimava ante murmúrios inefáveis daquela voz celeste que nos refolhos da sua personalidade ecoava com as mais amorosas e enternecedoras advertências que ela poderia receber de alguém, e ia, comovida: Cristo também foi, neste mundo, desprezado dos homens, e em suma necessidade, entre os opróbrios, o desampararam seus conhecidos e amigos. Cristo quis padecer e ser desprezado, e tu ousas queixar-te de alguém. Cristo teve adversários e detratores, e tu queres ter a todos por amigos e benfeitores? Se não queres sofrer alguma contrariedade, como serás amigo do Cristo? Sofre com Cristo e por Cristo, se com Cristo queres reinar. Virou lentamente a página, o coração como que destilando essências espiritualizadas, e seus olhos tristes depararam o que se segue: se souberes calar e sofrer, verás, sem dúvida, o socorro do Senhor. Ele sabe o tempo e o momento de te livrar, portanto, entrega-te todo a Ele. Ao humilde, Deus protege e salva; ao humilde, ama e consola; ao humilde Ele se inclina, dá-lhe abundantes graças e, depois do abatimento, o levanta à grande honra. Ao humilde revela seus segredos e com doçura se o atrai com vida. Humilde, ao sofrer afrontas, conserva a sua paz, porque confia em Deus e não no mundo. Não julgues ter feito progresso algum, enquanto te não reconheças inferior a todos. A visita entrou acompanhada pela dedicada serva. Angelita fechou o livro e colocou-o sob as almofadas. Tratava-se de uma dama corpulenta, morena, de grandes olhos nostálgicos, recordando olhos da raça africana. A enferma não a vira jamais. Não se tratava de relações de amizade da família. Ao primeiro exame, porém, compreendeu que aquela mulher sofria. Intimidada, sentindo ainda repercutir no coração as vozes deíficas das páginas que lera, fez um gesto, convidando-a a sentar-se. Ao que devo a honra da sua visita, minha senhora? Perguntou, atenciosa. A visitante demonstrou indecisão, para em seguida responder, traindo emoção: é tão ingrato o móvel da visita que lhe faço, minha senhora, que antes de mais nada rogo ao seu coração muita serenidade para me ouvir, e, acima de tudo, o seu perdão para a ousadia em procurá-la e para o desgosto que, estou certa, lhe causarei. Angelita empalideceu imperceptivelmente, enquanto o coração se lhe precipitava sob o acúlio de penosa angústia, e fitou a visitante, como animando-a a prosseguir: trata-se de seu marido, minha senhora? Estou ouvindo, pode falar. Tenho uma filha de 16 anos de idade, a única que possuo, o anjo do meu lar, que já não conta com o amparo de um chefe, pois sou viúva. 120 Silêncio desconcertante pesou entre ambas, os olhos da visitante encheram-se de lágrimas. A palidez bem válida acentuou-se. Prossiga, minha senhora, estou ouvindo, repetiu, resoluta. E a dama de olhos melancólicos, qual meteoro que acabasse de destroçar o coração da infeliz esposa de Alípio, explicou, de chofre: minha filha foi seduzida por seu marido.
As duas se entreolharam, depois do que Angelita exclamou, serena, amparada por uma tranquilidade como se dos céus descessem refrigérios a fim de alentá-la, e que espera a senhora possa eu fazer por sua filha? Há 9 anos estou inválida neste leito de dores. Somente a minha morte remediaria a situação de sua filha, pois, infelizmente para ela e quiçá também para mim, o Código Civil brasileiro não só não adota o divórcio como, ainda que o adotasse, não o concederia meu marido só pelo fato de ser eu inválida. Mas Deus, em sua soberana justiça, ainda não desejou libertar-me deste cativeiro. Minha filha é uma criança e será mãe dentro de algum tempo. Pleiteio para ela o direito de ser dotada por seu marido, pois sei que ele possui bens. Porque não se dirige antes a ele, minha senhora, nega-se a atender-me, dirija-se então ao juizado de menores, haveria escândalo. Ele será, certamente, processado pela justiça, a situação de minha filha se complicaria, ele se tornaria inimigo que deseja, então, de mim, que o aconselhe, instando para que me atenda, a bem de todos nós. Ousei dirigir-me à senhora porque ele afirma que a esposa compreensiva não o molestando por haver tornado a vida de solteiro. Angelita meditou por um instante e depois adveio, com desânimo, talvez a senhora tenha razão em me procurar para tal fim, porquanto, nestes 9 anos de tão cruéis sofrimentos, somente restava esse pormenor para me completar o martírio. Certamente, reanimada pela fragilidade da criatura a quem abordava, a visitante continuou, displicente, quero que ele monte uma casa e se comprometa a amparar minha filha como se realmente fosse casado com ela. A senhora há de convir que eu, como mãe, sim, tem toda a razão. Verei se posso fazer o que me pede. Agora, suplicou-lhe, por piedade, retire-se, deixe-me em paz. O resultado de tão ousada quão impiedosa visita não se fez esperar. Informada na mesma tarde pela amiga, que se não encorajara a dirigir-se ao marido para tão singular assunto, Sarita prestou-se a abordá-lo no intuito de evitar à pobre inválida novos choques da mesma espécie, visto que não seria justo que a infeliz esposa fosse imiscuída no melindroso caso. Mas, de ordinário, a pessoa colhida em falta grave, em vez de se penitenciar, como seria honroso, revolta-se contra aqueles que lhe descobrem os erros, portando-se violentamente. Alípio não só repeliu Sarita como, em altas vozes, com ela discutiu, declarando que faria de sua vida o que bem entendesse, torcendo o sentido da advertência piedosa da fiel amiga para repetir que se transferiria definitivamente para a casa da jovem seduzida, a esperar o fruto querido, resultante da união, terminando por lamentar que a esposa vivesse ainda, impedindo-o legalizar a situação com aquela a quem ardentemente queria. Entrou no aposento da enferma e confirmou, colérico, o que se passava, acrescentando: não há admitir censuras, insultou-a cruamente, rogando-lhe que morresse de vez, desocupando um título e um lugar que antes caberia a outra, visto que ela, Angelita, fora fragilmente ligada a ele apenas durante 11 meses, que os laços do matrimônio, entre ambos, haviam sido definitivamente rompidos e que ela se desse por muito feliz de ali continuar, naquela casa, onde era suportada apenas pelo critério da caridade. A jovem esposa não replicara sequer com um monossílabo. Não derramou uma só lágrima. A dor de assim ouvir o ser amado fora demasiada, cristalizando em seu coração a possibilidade de reação. A amiga procurou reconfortá-la tanto quanto possível, não obstante compreender que a desditosa acabara de receber o golpe mortal, pois apenas Sarita permanecia à sua cabeceira, local onde sua própria mãe, feliz entre os demais filhos, só raramente aparecia. Entre mentes, o mau esposo cumprir o prometido. Retirou-se definitivamente do lar, curvando-se, finalmente, à imposição que lhe fizera a genitora da jovem seduzida. Esqueceu, assim, completamente, a esposa inválida, cujas necessidades eram agora supridas por Sarita e um ou outro parente mais prestativo, uma vez que o esposo só de longe em longe se permitia o incômodo de informar-se do que careceria aquela que, a despeito de tudo, usava o seu nome.
Tão lamentável estado de coisas durou ainda 2 longos anos, durante os quais, agravando-se o estado da enferma com a irrupção de um câncer interno consequência do acidente verificado por ocasião da operação e como resultado imediato do choque traumático pela suprema descaridade sofrida do esposo, seus padecimentos ultrapassaram todas as perspectivas. Até que, por uma tarde tépida e serena de domingo, a sós com a fiel amiga e suas filhas e o velho médico assistente, Angelita desprendeu-se, finalmente, da prisão corpórea, que a detivera na expiação de um mal passado, alçando as moradas invisíveis sob a tutela das amoráveis crianças de Antônio de Pádua, depois de 11 anos de um calvário de dores morais cruentas e de lágrimas silenciosas e humildes. 121. Capítulo 11. 122. Por uma dessas atrações vibratórias que para a maioria dos pensadores se conservam envoltas em impenetráveis mistérios, a entidade Caetano prendera-se de profundo amor àquele que se tornaria sua mãe terrena, que realmente fora, porque, durante o longo período da gestação e desenvolvimento do seu corpo, tivera o perispírito poderosamente atraído para o dela pelos liames magnéticos necessários ao feito reencarnatório. Num aconchego terno emocional de radiações amoráveis e encantadoras, que geralmente é o que produz o sentimento imperecível de uma mãe pelo seu filho, e vice-versa, ainda que seus espíritos sejam desconhecidos. 32. As intensas vibrações mentais irradiadas pela mulher que será mãe, em favor do entezinho que já palpita em seu seio fecundado, o amoroso, inexcedível carinho do seu coração, que cumula de doces enlevos aquele retalho de si mesma, que será o seu filhinho amado, mesmo antes do nascimento, o desvelo sublime com que lhe prepara o enxovalzinho mimoso, tesouro que suas mãos fabricam entre suaves emoções do coração e pensamentos santificados pela alegria da maternidade. 32. Nem sempre esses zelos são originários do amor. Poderão formar-se também no ódio, tendo em vista penosas expiações e reparacões para o advento da reconciliação dos espíritos, criam em torno da gestante uma atmosfera mental radiosa que atrai, cativa e apaixona o espírito do nascituro, enquanto comove o observador invisível, que contempla as repercussões que o fato produz nas vibrações de ambos, vibrações que se entrecruzam, se entrelaçam num ósculo santo, a que ambos perfeitamente se adaptam. Daí, pois, igualmente, essa ligação indefectível dos filhos com suas mães, além de outras que, em muitos casos, costumam existir a par das que citamos. De um modo idêntico, se a mulher irradia aversão à maternidade, dedicando a esse ser que traz consigo pensamentos malévolos e odiosos, até ao extremo de destruí-lo, negando-lhe a existência por seu intermédio, o inverso se realiza e o espírito que reencarnaria através dela torna-se, frequentemente, perigoso inimigo, que a perseguirá em além-túmulo mais tarde, possivelmente em posterior existência, podendo mesmo obsidiá-la sob várias formas. Espiritualmente, Caetano continuava feito a Angelita, não olvidando ainda que outrora, em Vila Rica, dela recebera o melhor trato a que um escravo poderia aspirar, porque desinteressado, visto que nem mesmo fora sua propriedade. Sabia ser Angelita a revivescência espiritual de Rosa, e, conquanto ignorasse os pormenores do feito reencarnatório, distinguia-o bastante para acompanhá-la com sentimentos muito confiantes. De outro modo, reconhecia em Alípio aquele Fernando de quem fora escravo, a quem devera a salvação da morte na forca, mas sob as injunções de quem se aviltara ainda mais, no crime. Não ignorava que, graças a tais delitos, teria de arrastar sobre a terra, mais dia menos dia, como reencarnado, vidas de expiações e trabalhos. E que, por isso mesmo, era que sua existência incorpórea do momento era povoada de remorsos e alucinações lancinantes. Mas, espírito inferior e retardado no progresso, que se prazia de ser, não se animava a decisões salvadora sob as advertências dos obreiros do amor, que o desejariam ajudar. A princípio, não raciocinou francamente sobre tal aspecto da própria miséria, ou seja, sobre o fato de Alípio o haver instigado ao crime. Este continuava, para ele, como sendo o bom senhor que o libertara outrora da forca.
Mas, assistindo agora, diariamente, à impiedade deste contra a pobre Angelita, entrou a raciocinar que o mesmo Alípio Fernando de Vila Rica fora o causador das desgraças que afligiam aquela amiga querida e também da sua própria situação miserável, pois, outrora, impeli-la a crimes imperdoáveis, dentre outros o do assassínio bárbaro do recém-nascido. No fundo da velha chácara daquela antiga sede de província, com o desaparecimento da enferma dos liames carnais, recrudesceu a sua irritação contra o despreocupado viúvo, a quem passou a responsabilizar também pela morte desta. E então, contundiam-lhe o coração as dolorosas impressões do abandono a que se via relegado, da saudade, da tristeza inconsolável, pois, enquanto Angelita ascendia para nos reconfortadores do mundo astral, ele próprio, sem capacidades morais para acompanhá-la, permanecia na própria terra, entregue a prantos amargos, vagando pela casa vazia e entristecida, perambulando pelas ruas qual mendigo desolado, visitando o campo santo onde sabia seu corpo sepultado. A aversão insopitável contra Alípio avassalou então o coração apaixonado da inferior entidade. Passou a acompanhá-lo, irradiando hostilidades, admoestando sempre pelas infelicidades a ele próprio e a Angelita causadas. Seguia-o, como outrora, pelas caçadas e aventuras, mas, agora, choroso e desanimado, desejando-lhe toda a espécie de males e desgraças, em desagravo às ofensas recebidas. Por sua vez, Alípio continuava servindo ao egoísmo que nutrira sempre, vivendo inteiramente arredado dos deveres da moral. Uma vez enviuvando, negara-se a desposar a jovem a quem seduzira, a qual, agora mãe de duas lindas criancinhas, sofria a humilhação de ser por ele considerada criatura de condição social inferior, a quem não serão devidas verdadeiras atenções, e pouco depois, dela igualmente se fartando, promovera o matrimônio dela com um pobre homem valatudinário, ao qual concedeu um ordenado mensal para que lhe fosse criando os 2 filhos junto à mãe, sem grandes dificuldades. Sua vida tornara-se, então, anormal, sob o assédio de Caetano. Trabalhador e dinâmico que fora, passou a se sentir inabilitado para quaisquer empreendimentos. Não lograva satisfação e bem-estar em parte alguma, porquanto não laborava a fim de adquiri-los no interior da própria consciência. Supondo-se enfermo, consultara o médico. Não encontrando em sua organização física senão ligeira alteração nervosa, o facultativo prescreveu distrações, passeios, viagens. Alípio então se pôs a viajar daqui para ali e acolá, entregando-se a prazeres desordenados, teatros licenciosos, amores condenáveis, frequências a clubes noturnos onde se embrutecem as boas tendências da alma, jogos e libações de vinhos, etc., enquanto a entidade sofredora e endurecida, do escravo de outrora, continuava seguindo qual repercussão lógica irremediável do pecaminoso passado que ainda não fora expungido do seu destino. 123. Capítulo 12. 124. Entre mentes, 12 anos se passaram desde que Angelita regressara à pátria espiritual. Por esse tempo, eu continuava emprestando meu concurso de assistente espiritual ao mesmo núcleo de estudos e experimentações espíritas citado no caso precedente. Como vimos, aquele núcleo se destacava pelo alto padrão de dedicação e humildade dos seus componentes em geral e de um grupo de médiuns em particular, cujas excelentes faculdades se prestavam facilmente a qualquer labor necessário à espiritualidade efetuar relativamente à Terra. Dentre todos, no entanto, eu destacava, para as tarefas mais sutis, que implicassem maior precisão de detalhes e penetração no além-túmulo, uma jovem quase adolescente e não por preferências descabidas ou pessoais, mas por se tratar de instrumento cujas faculdades, positivas e maleáveis, se prestavam a qualquer serviço mediúnico, sem sacrifícios mútuos, isto é, sem excessivo esforço dela própria e da entidade comunicante. Ora, essa menina, espiritista e médium, cujo nome seria Miriam, pertencia ao círculo de relações sociais terrenas de Sarita, a antiga amiga de nossa personagem Angelita, a despeito da grande diferença de idades existente entre ambas. Por sua vez, Sarita, por motivos pertinentes aos acidentes da jornada planetária, transferira a própria residência para a capital do país.
Certa vez em que a minha Miriam descia as montanhas da terra natal para rever amigos e familiares habitantes na capital, teve ensejo de também visitar Sarita, e esta, conhecedora de que aquela era adepta da doutrina dos espíritos, com atribuições nos campos mediúnicos, disse-lhe, pensativa, servindo-se daquele fraseado gentil e afetuoso que eu de muito conhecera junto à pobre Angelita, minha querida amiguinha. Bem sei que o teu coração, perfumado pelas caritativas fragrâncias do Evangelho do Divino Mestre, não saberia desatender a qualquer alma triste que o procurasse em busca de um alívio para os seus dissabores, ou de uma esperança. Eu sou católica romana, mas, acima de tudo, sou cristã, e, por isso mesmo, aceito as verdades espíritas, porque sei que elas se firmam não somente nas próprias leis da natureza, como nos ensinamentos do Evangelho do Senhor. Possuí, há muitos anos, uma amiga por nome Angelita, a quem muito amei pelos infortúnios que suportou e por quem muito sofri e chorei, recomendando ao amor de Deus e de seus anjos. É morta há 12 anos. Tu eras pequenina, contavas apenas 8 anos de idade, quando fechei o esquife de Angelita para conduzi-la ao Campo Santo. Durante 5 anos, 2 vezes ao dia, eu orei sem desfalecimentos, para que a alma de Angelita encontrasse feliz acolhimento na casa espiritual de nosso Pai, e há 7 anos oro para que ela me apareça em sonhos, ao menos, afirmando-me, pessoalmente, se está realmente salva, se é plenamente feliz onde se encontra, se obteve o perdão do céu para faltas que, possivelmente, tivesse cometido, porquanto, até certo tempo de sua vida, ela se conservou avessa ao respeito a Deus e à crença na existência da alma. Tu, Miriam, que sabes confabular com os fantasmas luminosos do além, pede a um deles notícias de minha Angelita, e, em sinal de gratidão por esse favor, prometo que, por ti pelo fantasma que mo conceder, passarei a orar durante outros 7 anos, suplicando que as bênçãos do alto semeiem de rosas o destino de ambos. As lágrimas turvaram os meigos olhos de Sarita, cujos cabelos, agora já encanecidos, pareciam suave auréola matizando de neblina a sua fronte de 125 Madonna. A súplica, no entanto, emitida por vibrações muito amorosas e inspirada no respeito às coisas celestes, repercutiu no mundo invisível com as tonalidades santas de uma prece. Despertou minha atenção e registrei o pedido feito ao meu médium. Comuniquei-me com integrantes espirituais da formosa falange de Antônio de Pádua, da qual ela e Angelita seriam pupilas, e acertamos em que o desejo da amável Sarita fosse imediatamente atendido, visto que sobejos testemunhos de humildade, de fé, amor e perseverança ela já apresentara as leis eternas para merecer a dádiva que aspirava, e a fim de que não viesse a se decepcionar, o seu coração, por um silêncio muito prolongado do mundo invisível. Asseverou-me, porém, o espírito, agora feliz, da própria Angelita, que frequentemente a boa amiga vinha até ela, em além-túmulo, durante o sono corporal, que conversavam ambas e se entendiam perfeitamente. Mas que Sarita, não possuindo faculdades mediúnicas positivas, não conservava possibilidades de deter lembranças para intuições definidas, ao despertar. No entanto, regressando Miriam à sua residência, na primeira noite de trabalhos, no seu posto de intérprete do mundo invisível, providenciei para que o espírito de Angelita se aproximasse e a envolvesse em suas vibrações, materializando-se a sua visão mediúnica e ditando, psicograficamente, com acentos vibratórios muito positivos, a fim de transmitir mesmo os característicos da própria caligrafia que tivera em vida planetária. Uma carta de amor fraterno, com o noticiário desejado por sua dedicada amiga, que não a esquecera. Jubilosa e feliz, a inválida de outrora, agora espírito radioso, escreveu então, pela mão de Miriam, que, passiva, traduzia fielmente o pensamento que lhe era projetado: minha querida Sarita, venho, finalmente, agradecer-te a inapreciável dedicação que há 23 anos me testemunhas.
Abençoe-te Deus e os seus anjos, minha amiga, pelo valor que, aqui, no além-túmulo, de onde te escrevo, representou o teu auxílio à pobre enferma, que sofreu e chorou durante 11 longos anos, pois a felicidade, que hoje aqui desfruto, em grande parte é a ti que devo, aqueles serões diários que ao pé de mim fazias com tuas edificantes leituras, tuas orações generosas, teus conselhos salutares, que me iniciaram na reeducação necessária, reeducação que, hoje, os amoráveis meninos de Santo Antônio de Pádua vêm completando, com o favor do céu. Sim, minha querida, estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguravam a consciência. Um dia, quando também habitares onde habito, eu te revelarei esses pecados. Jamais, porém, sofri em além-túmulo, senão apenas lamentei a incompreensão e o desvio daqueles que me fizeram sofrer, aos quais, no entanto, sincera e jubilosamente perdoei há muitos anos. Mas saibas tu, Sarita, que não foram os 11 anos de sofrimentos físicos que me salvaram, mas sim os 11 anos de sofrimentos morais que, sobre aquele leito solitário, apenas alegrado pela tua inexcedível boa vontade, eu suportei, contemplando, minuto a minuto, a morte do próprio coração, o despedaçamento das ilusões acalentadas pela juventude, e quando somente a Deus e a ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Sê feliz como eu sou, Sarita. E recebe minhas bênçãos de amiga agradecida, os ósculos dos meninos de Santo Antônio, as bênçãos dos céus, que nos recomendam amarmos uns aos outros. Tua, de sempre, Angelita. Em seguida, o gentil espírito deixou-se contemplar por Miriam em toda a pujança da felicidade descrita na carta psicografada, docemente e aclarado por cintilações azuladas, longa túnica angelical estendendo-se em cauda solene e 126 fosforescente, cabelos louros soltos pelos ombros, um braçado de lírios entre as mãos, meigo anjo a quem somente faltariam asas para recordar as visões que inspiraram o espiritual gênio de Rafael, já expungido de sua consciência, através das lutas do sacrifício das reparações, o feio deslize do século XVIII, em Vila Rica. A seu lado, 3 lindas crianças, pobrezinhas, mas lucilantes, angelicais, pés desnudos, lírios entre as mãos. Miriam pôs-se a chorar diante da visão formosa, exalçando o coração em prece de agradecimento. No dia seguinte, enviou a mensagem a Sarita, pelo correio, acompanhada de afetuosa carta onde narrava a visão surpreendente. Ora, do além estabeleceremos proporcionar a Sarita um testemunho insofismável da imortalidade, um fato concreto que a convencesse e edificasse até ao deslumbramento e alegria, justo prêmio à longa dedicação demonstrada sob os preceitos da lídima fraternidade. Por essa razão, na mesma noite em que o fenômeno acima descrito se desenrolava no receptáculo sagrado das operações mediúnicas, no centro a que Miriam emprestava atividades, repetímo-lo exato, real, a própria Sarita, durante a madrugada, fazendo-a despertar do sono a que se entregava, para extasiá-la ante o aposento iluminado pela presença da amiga e das crianças do varão espiritual Antônio de Pádua. Dando-lhe a ouvir a voz tão saudosa da amiga falecida e satisfazendo-lhe, assim, um pedido que, através de humildes e confiantes rogativas, ela suplicava havia 7 anos, sim, minha querida Sarita. Estou salva. Estou liberta do peso dos pecados que me amarguravam a consciência. Mas não foram os 11 anos de sofrimentos físicos que me permitiram a salvação, mas os 11 anos de sofrimentos morais, bem suportados, sobre aquele leito solitário, quando somente a Deus e a ti eu possuía para consolar as minhas lágrimas. Radiante, felicíssima, louvando a Deus em orações agradecidas, pelo inestimável favor recebido, e atribuindo à misericórdia do Pai Celestial e não aos seus méritos pessoais, Sarita, já na manhã seguinte, entrou a presentear as criaturas pobres com muitas dádivas, testemunhando gratidão aos céus, e escreveu a Miriam narrando o fato. As cartas de ambas se entrecruzaram, pois, pelo caminho. E Sarita e Miriam foram novamente edificadas, certas de mais uma sublime manifestação do invisível através do amor, da fraternidade e das doces imortais alvíceras do Consolador prometido pelo Nazareno. Capítulo 13. 127. Justamente no desfecho da presente narrativa,
que, absolutamente, não é uma ficção, encerra-se toda a aspereza da terrível lei de causa e efeito, que nas páginas precedentes já foi cuidadosamente contornada sob o realismo de fatos por mim vistos e examinados. Esse desfecho abrange duas personalidades que o leitor ainda não esqueceu: Alípio e Caetano, o senhor de outrora e seu antigo escravo de confiança, ligados, moral e espiritualmente, pelos liames do passado e de modo irremediável, portanto, através do futuro. A lei de causa e efeito deveria ser estudada, espiritualmente, pelos homens, com o máximo esmero, meditando todos sobre ela bastante para se forrarem ao seu gládio severo e inevitável, que desfere represálias impressionantes, porém, justas, criteriosas e sábias, as quais representam a reação da natureza, ou da criação, contra a desarmonia estabelecida em suas diretrizes pela própria criatura. Os homens, no entanto, jamais se aplicam a essa nobre investigação que lhes evitaria desgraças, apoucamentos e ignomínias que, absolutamente, não estariam no seu roteiro, se eles, mais comedidos nas ações diárias, não os criassem para si mesmos, com atitudes verificadas a cada passo na sociedade como dentro do lar. Ora, como vimos para trás, a revolta de Caetano crescia contra Alípio, a quem atribui as desventuras que vinha experimentando. Perdera de vista a terna amiga Angelita e, choroso, incapaz de perceber o meio eficaz de caminhar ao seu encontro, voltava-se contra Alípio, responsabilizando-o pelo desaparecimento da única amável criatura por quem se sentira amado, aquela rosa compassiva de outrora, que jamais humilhara, a Angelita de agora, que o embalara em vibrações dulcíssimas de amor materno, durante a espera do nascimento daquele corpo que deveria ocupar e que fora destroçado, como se tal destroçamento traduzisse o eco do trágico feito de Vila Rica no indefeso recém-nascido. Fizera-se, assim, como que a própria sombra do infeliz Alípio roubava-lhe a paz do sono, apresentando-se-lhe em sonhos para exprobrar-lhe os antigos crimes que o obrigara a praticar, como os maus tratos morais infligidos a Angelita, o que resultava em pesadelos impressionantes para o perseguido, em choques psíquicos que lhe perturbavam o funcionamento do sistema nervoso e até o sistema de digestão alimentar. Porque entendesse que Alípio se deveria conservar fiel à memória da esposa, intrometia-se na sua vida sentimental, o que resultava, para o sedutor, multiplicar as próprias conquistas amorosas, tão facilmente como das mesmas desfazer-se, retundando sempre, em torno deste, vibrações odiosas e deletérias dos corações ludibriados. Ao prazer sentimental seguia-se, porém, o prazer do jogo, paixão conturbadora, excitante, que infelicita, na terra e no além, aquele que se permite desfrutá-la, pois o infeliz obsidiado, embora não se apresentando declaradamente perturbado das faculdades de raciocinar, mostrava-se inquieto e desgostoso, em busca de algo ignorado, o íntimo remorso de tantos desatinos picando-lhe assodadamente a consciência e o coração. E seguiam-se viagens sempre mais extensas, recordando as efetivadas outrora, em Vila Rica, dado que seu acompanhante invisível ainda se prendia às recordações do passado e durante as quais quantias vultosas eram despendidas à procura de algo indefinível, cuja ausência o desorientava, descuidado de procurar compreender que o que lhe faltava era exatamente o recurso único que o salvaria do abismo em que se deixava precipitar. Isto é, o amor. 128 E o respeito a Deus, o recurso da prece humilde que carrearia socorro certo, predispondo ao intercâmbio mental com as forças defensoras do bem. Assim, afeito ao endurecimento secular dos próprios sentimentos, Alípio nada atentou que o auxiliasse a se desvencilhar do perseguidor invisível e ignorado. Até que, em uma das constantes viagens que empreendia, inquieto e insubmisso como sonha ser as pessoas fortemente atingidas por um assédio obsessor, a trocar, de quando em vez, de pouso, de um para outro carro, com o comboio em movimento, o desgraçado Alípio, falseando a passada entre os galeios dos dois carros, sem ponto de apoio para se reequilibrar, deixa-se cair entre os mesmos, sendo dolorosamente esquartejado pelas rodas do terrível trem de ferro em movimento rápido. Caetano, odioso, num violento impulso psíquico, impelira-o à queda. 33.
Que assombrosos, impressionantes laços mentais magnéticos inferiores atariam tão poderosamente essas duas almas submersas nas sombras de si mesmas, numa conjugação macabra de afinidades perniciosas. Os pavorosos laços do crime. As terríveis afinidades originárias da prática do mal em comum, laços e afinidades que somente uma renovação pessoal à luz redentora do Evangelho cristão, bem sentido e praticado, poderá corrigir e modificar, para os eventos do progresso e do bem legítimo. Informado pela própria Angelita do trágico e inesperado fim corporal terreno daquele que tão caro fora ao seu coração, que tão desumanamente se conduzira pelos dias dramáticos da sua enfermidade, mas a quem ela mesma soubera perdoar com tanto desprendimento e grandeza d'alma, partia em busca do infeliz espírito, arregimentando companheiros e assistentes para a melindrosa. 33. Os antigos carros dos trens de ferro, para passageiros, não eram ligados entre si, como os carros modernos, e sim apenas por frágeis engates, o que oferecia constantes ameaças aos passageiros. Eram frequentes os desastres pessoais daí consequentes intervenção, antes que Caetano e demais bandoleiros do invisível o aprisionassem em suas hostes. Não caberá nestas páginas uma narrativa em torno do lamentável acontecimento. Direi apenas, finalizando a tese, que muito penosamente o espírito de Alípio, atordoado e dolorosamente traumatizado pelo gênero de desprendimento físico carnal, readquiriu a lucidez espiritual para se movimentar em tentativas de recuperações conscienciais. Adotei-o, penalizado, sob meus cuidados espirituais, aconchegando ao carinho dos meus benévolos companheiros de trabalho, e assim libertando-o das garras de Caetano. Por ele velei sob a proteção das leis de fraternidade, que me permitiam o serviço, notando-o apavorado ante os acontecimentos, disposto a se submeter, futuramente, aos deveres desprezados durante o estado de encarnação. Angelita secundou-me os esforços, coração amorável que se desdobrou em dedicações incansáveis a favor daquele que durante 11 anos a humilhara imoralmente e a martirizara no leito de dores. E certa vez, enquanto cuidávamos de aliviar as impressões do dolorido Alípio, que se convulsionava em pesadelos conscienciais, murmurei em surdina para minha amável assistente do momento a mesma Angelita, pupila da ilial falange de Antônio de Pádua: oh, quão severa e temível é a lei que rege os destinos da criação! Ele, Alípio, desencarnou esquartejado sob as rodas de um trem de ferro, vítima do 129 impulso obsessor da mesma entidade a quem, em Vila Rica, durante existência mais antiga, ordenara que assassinasse um pobre recém-nascido, seu próprio filho. Misericordioso Deus! Os homens terrenos precisam ser avisados destas impressionantes verdades, a fim de que melhor se conduzam durante as obrigatórias travessias das existências. A formosa Angelita revelou uma expressão de amargura, e, voltando seu pensamento para os dias vividos no pretérito, comentou em segredo, só para mim, atemorizada e aflita: meu venerando amigo. Estou certa de que a expiação sofrida pelo meu Alípio, com a ignominiosa desencarnação que houve de enfrentar, não se prendeu tão somente ao caso do pobre recém-nascido de Vila Rica. E porque eu a fitasse, preocupado, sabei, querido amigo, que ele, sob a forma carnal do cidadão português Fernando Guimarães, residente em Vila Rica, mas não foi que um espião da metrópole portuguesa em Minas Gerais, disfarçado em caçador de riquezas, exatamente como meu esposo de então local aquele, Minas Gerais, em que também existiam os maiores valores intelectuais brasileiros, temidos pelos governantes de Portugal. Foi um politiqueiro astuto e dissimulado, que muito e muito se comprometeu nas odiosas tramas que resultaram na desgraça de muitas personalidades nativas e no enforcamento e consequente esquartejamento do alferes Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Quedei-me absorto e quase aterrorizado, pensando na profundidade, na complexidade das leis da criação, isto é, da lei de causa e efeito, enquanto a pupila de Antônio chorava de mansinho. Penoso mal-estar invadiu meu coração, afligindo-o. Socorri-me, no entanto, do amparo de veemente preço ao Senhor de todas as coisas, que, em sua soberana bondade, concedeu após, ao meu coração, serenidade bastante para o prosseguimento da tarefa que me impusera.
Quanto a Caetano, certo de que mais um grande crime acabara de praticar, manteve-se desaparecido entre as trevas do mal durante algum tempo ainda. Mas, às preces de Angelita, o coração que dele se apiedara em Vila Rica e que, depois, o amara eternamente, durante o período de espera para o seu nascimento, como o filho do seu consórcio com Alípio, acabaram por tocar-lhe o coração mais uma vez e, presentemente, reencarnado na Terra, entra em fase de reparações e reeducação para o expurgo da consciência enlutada. Ao lado de Alípio, também já reencarnado, e do qual é irmão mais novo, leitor. Ama e respeita a doutrina do Consolador prometido por Jesus. Zela, prudentemente, pela revelação, que ela te concede, das verdades eternas. Difunde-a com clareza e dedicação, porque somente ela, com os ensinamentos das leis que dirigem os destinos humanos, corrigirá tais desarmonias existentes no seio das sociedades terrenas. Fim.